Olá, muito boa tarde. A comunicação é um permanente desafio para as instituições, nomeadamente para a Igreja Católica. E trata-se também de uma problemática que motiva a investigação de Miguel Neto, padre da Diocese do Algarve, hoje convidado do programa Eclésia, com quem vamos falar depois de mostrarmos territórios onde a perseguição acontece por motivos religiosos, como fazemos, aliás, neste programa em cada quarta-feira. Muitos portugueses sonham com férias no México, em Cancún, por exemplo. Praias de perder de vista, águas claras, quentes, um sonho, um paraíso. Mas talvez muitos portugueses não saibam que há um outro México, sem qualquer glamour e cheio de violência. Todos os anos há milhares de homicídios neste país e nem a Igreja escapa a isso. O padre Omar Sotelo nunca mais conseguiu esquecer o assassinato há 15 anos do padre Hernández, juntamente com 2 seminaristas. E desde então, ele tem sido uma voz a denunciar ao mundo que o México se transformou num país onde até o sacerdócio está ameaçado. Hace 15 años, el padre Jacob Hernández, junto con 2 seminaristas, fue asesinado cerca de Ciudad Altamirano, en Guerrero. Este crimen me marcó mucho, puesto que antes de Jacob y después de Jacob, muchos sacerdotes han sido asesinados. Y esto ha puesto a México como uno de los países más peligrosos para ejercer el sacerdocio. Soy el padre Omar Sotelo Aguilar, director del Centro Católico Multimedial. Y desde aquí, desde la Ciudad de México, queremos visibilizar esta situación para tratar de erradicar la violencia que lamentablemente ha crecido en nuestro país. Como sacerdote y como periodista, tenemos la gran posibilidad de ser la voz de aquellos que no tienen voz, de aquellos que lamentablemente han perdido a lo mejor la esperanza por la violencia que se ha desencadenado en nuestro país. Hoy más que nunca, estoy convencido de que la oración y la esperanza son el camino para reconstruir el tejido social de una humanidad alejada de Dios. El Jubileo de la Esperanza nos invita a ser profetas y misioneros de esperanza para poder sembrar en el corazón de las mujeres y de los hombres de nuestro tiempo la palabra de nuestro Maestro Jesucristo que salva y redime. Dar voz aos que não têm voz, denunciar ao mundo os atropelos à justiça, proteger as vítimas, os inocentes. É imenso o trabalho do padre Omar Sotelo no seu Centro Multimédia Católico. É imenso o trabalho e deve ser extenuante, mas é bom saber que há pessoas assim, disponíveis para enfrentar tudo e todos, para defender os mais frágeis, os idosos, as crianças, as mulheres, os que precisam de ajuda. Num país carregado de violência como o México, a Igreja desempenha um papel fundamental. É sinal de esperança. E só com esperança será possível sair desta armadilha do ódio, do crime e da morte. Todas as semanas nós marcamos encontro aqui porque há uma igreja que precisa da nossa ajuda. A pintura como mensagem de paz e a experiência de sinodalidade foi no Santuário de Fátima um apelo que saiu das telas pintadas por consagrados à vida religiosa. A iniciativa partiu da Conferência dos Institutos Religiosos de Portugal, que promoveu um jubileu dos artistas direcionado àqueles que um dia fizeram a opção pela vida consagrada.
Junto à Basílica da Santíssima Trindade, 5 dípticos foram recebendo a cor e as formas de uma mensagem partilhada e meditada por quem, não sendo artista profissional, fez naquele dia um exercício de sinodalidade. Com vários pretextos temáticos, o que aqui aconteceu, aqui usando uma palavra da gíria de hoje em dia, é uma experiência também de sinodalidade, no sentido em que há um contributo de todas as pessoas que intervieram nestas superfícies, todos colocaram a sua marca, portanto, para fazer uma construção comum à sombra da temática, pois aqui afeta a cada quadro, a cada superfície a ser pintada, e procurando aqui encontrar uma unidade de linguagem. Ao longo de um dia, religiosas e religiosos que integram diversas congregações deram corpo a uma experiência que trabalhou uma sensibilidade comum perante os temas que as telas apresentavam. Antes de mais, é uma experiência muito interessante porque aquilo que começou a surgir de manhã, ou melhor, já ontem, porque já ontem começamos a pintar as bases, e hoje de manhã parecia que saía uma coisa, à tarde já saía outra, e agora ao fim do dia sai uma outra obra de arte muito interessante. O facto de ser comunitário, a pintura, também é um desafio muito grande, e acho que é uma maravilha nós podermos contemplar a arte com a contribuição de todos, para também este desejo de procura de paz e de fraternidade humana que tanto precisamos para os nossos tempos. Ficou também a convicção que a sensibilidade à beleza é determinante para todos, mas mais ainda para quem um dia fez votos de vida consagrada. Sem dúvida, a beleza fala-nos de Deus. E acho que nós, ao transmitirmos esta beleza, também podemos transmitir este amor de Deus que tem por nós e pela humanidade, não é? E, portanto, é o sorriso de Deus no nosso mundo. Acho que um quadro, uma arte, é realmente um sorriso de Deus para o mundo, porque cada um se retrata ali. Não há nada de em concreto, mas cada um se retrata, e acho que isso acho que é um desafio. Foi uma ótima experiência. Eu acho que foi sobretudo primeiro estamos a celebrar os 20 anos da CIRP, não é? E segundo, este desafio que o padre Adelino nos fez de facto manifestarmos este grito pela paz através da pintura, eu acho que foi magnífico, e passámos aqui um dia muito divertido, uns com mais talento, outros com menos, mas todos com a mesma vontade de dizermos que a paz é necessária e que nós, os religiosos, devemos ser os primeiros, de facto, com gestos, com palavras, a denunciar todas as situações de guerra e a anunciar, de facto, novos caminhos para a paz. E este foi, com certeza, um deles. As telas tinham uma mensagem específica, como a transfiguração, o divino no humano, os novos samaritanos, a banalização do mal e o fim dos tempos, com uma esperança que não engana, ou este que apresenta as tribulações como lugar de manifestação do divino, que a irmã Sandra nos apresenta. Aqui, enfim, muito ligado também ao contexto onde estamos geograficamente, estamos aqui no santuário, com a história que aqui existe, e que nos diz que um mundo onde há tribulações e onde há a drama da história dos homens e das mulheres, essa mesma história é lugar da manifestação do divino. E por isso o que nos parece, e que às vezes efetivamente são trevas e zonas de nebulosidade, podem ser rompidas, superadas pela luz de Deus, que não é uma luz monótona, mas que traz em si a vida em toda a sua plenitude, e por isso aqui as trevas que estavam de manhã, trevas no sentido cromático, mas também de alguma monoformidade, depois ao longo do dia de hoje foi tentado ser mudado, transformado, aqui também pelas diferentes intervenções que aconteceram, com cor, também com alguma disrupção aqui pelo meio, mas
Depois vemos aqui nesta composição muito centrada, mas a presença de uma luz de onde emana essa vida. A ousadia artística destes consagrados contou com o apoio do escultor e pintor Abílio Febra, que ficou surpreendido com a expressão artística que brotou desta experiência. Absolutamente, e eu sinceramente achei que era muito corajoso da parte de celebrantes virem aqui, muitos deles, alguns disseram que nunca tinham pegado num pincel. Achei muito corajoso da parte deles, que eu conheço pintores profissionais que se calhar não aceitariam este desafio, mas celebrantes, sobretudo os mais novos, encararam isto de forma muito espontânea e foram muito criativos. Eu fiquei, quando os vi chegar, achei que ia ser um sucesso e efetivamente considero que foi mesmo um sucesso esta atividade. Um jubileu dos artistas protagonizado por quem fez uma opção de vida consagrada e aqui quis comunicar a paz. Nós, na verdade, fomos mensagem uns para os outros. Foi bom começar com o sentido que tem, reunirmos-nos para um grito em silêncio. Um grito neste lugar que fala de paz, cuja mensagem exorta à paz. E depois rezarmos juntos, acho que nos evangelizámos uns aos outros e foi como que um manifesto assim pela paz, um assinarmos com cores. Foi uma experiência bonita para nós que estávamos aqui, que nos inscrevemos e que participámos diretamente com pinceladas pela paz e a reconciliação, mas também teve impacto com as pessoas que passaram por aqui, teve impacto o que é que estamos cá a fazer e este propósito do grito possível a esta distância, mas um grito que passou por ser partilhado. Fica uma experiência artística que é motivo para ir mais além e experimentar a comunhão entre todos na sensibilidade comum por uma missão de anúncio. Não há nenhuma congregação que não tenha por missão viver o Evangelho e o Senhor pede-nos para sermos mensageiros da paz. No fundo, é uma procura de fidelidade e isto é transversal a todos os institutos. Ser luz nas trevas, por exemplo, ser denúncia, ser aconchego, qual samaritano, sei lá, foi uma tradução assim meio tosca do Evangelho. Uma forma diferente dos consagrados passarem uma mensagem que neste caso foi mais do que um ensaio estético, mas uma experiência sinodal de caminho. Acompanhe estes e outros temas em agência.eclésia.pt. Falamos agora com o Padre Miguel Neto, que concluiu o doutoramento sobre comunicação e que está hoje no programa Eclésia. Muito boa tarde. Obrigado por estar no programa Eclésia. Disse que concluiu o doutoramento, enfim, a tese de doutoramento. Falta fazer a sua defesa pública, não é? Sim. Que acontecerá brevemente, mas essa parte de investigação... A investigação está concluída. Está concluída. E sobre este tema, competências digitais para uma vivência judaico-cristã no digital. O caso do clero português, creio que é o título, não é? Sim, senhor, é o título. O clero português utiliza ou não, sabe ou não utilizar então as competências digitais ou os recursos digitais para o trabalho e para a pastoral que desenvolve? Competências digitais e recursos digitais são aspectos diferentes. O clero português, como qualquer outra pessoa, tem dois níveis de utilização. Uma, a parte técnica, e alguns, sim, utilizam recursos técnicos. Do ponto de vista de capacitação digital, tal como todas as outras pessoas, nota-se uma falha de literacia mediática na questão E que indicadores mostram essa falta de literacia mediática? Os conteúdos. Os conteúdos que são publicados. Os conteúdos que são publicados, a forma como são publicados. Há ainda uma dificuldade em perceber que o ambiente digital deve ser espelho daquilo que acontece no ambiente físico e é tudo a mesma vida e não haver dois pontos. O exemplo clássico que pode-se aconselhar a ver isso tem a ver com o facto de alguns presbíteros
terem mais seguidores do que as próprias páginas das paróquias, ou seja, que têm uma dificuldade em perceber que se calhar a comunicação através daquilo que é o caráter institucional da Igreja ou aquilo que é a vivência da comunidade é isso que nos aproxima de Cristo e não uma questão pessoal, uma questão que tem a ver com aquilo que é a utilização pessoal dos seus próprios espaços, há essa dificuldade de perceber páginas pessoais, páginas paroquiais, a questão também daquilo que é o tipo de conteúdo de mensagem, que mensagem nós transmitimos, que utilização podemos fazer, depois há outras coisas assim mais radicais que têm a ver com até alguma questão de discurso de ódio, algumas divergências a utilização das redes sociais para isso, para o discurso de ódio e para discursos mais ou divergências do próprio bispo, da própria Santa Sé, sim, existem muitos casos desses. Ir para um ambiente virtual, sim, achando que não é real. Ir para o ambiente virtual dizendo aquilo que não diz no ambiente físico. Porque o ambiente virtual é real. Na medida em que uma pessoa, quando diz algo no virtual, está a despolutar na outra sentimentos que sejam negativos ou positivos. No caso do ciberbullying e de outros, é notório. Ou seja, o que faz falta perceber é que nós, quando estamos ali, não estamos isolados. É curioso que alguns casos eu noto que há casos que têm uma certa relutância em transmitir uma homilia, mas que a nível de conteúdos no ambiente digital, filmar uma homilia, falar, mas depois no ambiente digital como que estão usando a expressão sem travões, então dizer tudo. Sim, e a homilia tem muito menos impacto que qualquer rede social. Sim. Padre Miguel Neto, são considerações, enfim, ou são percepções que foi tendo ou são conclusões a partir da investigação, do inquéritos que fez? Eu fiz 2 inquéritos datados no tempo. Um no ano 2021, que tem a ver muito com a questão da utilização do ambiente digital no período pandémico, pós-pandémico, e depois, em 2023, um estudo semelhante para perceber se a questão, o primeiro aspecto era para perceber se a questão que tinha acontecido em 2023 continuava a usar-se, se tinha sido um motor de arranque ou se foi só apenas uma bolha. E depois também, de facto, a importância que nós, Igreja, através, neste caso, o clero, aqui há uma questão um pouco cruel, porque é assim, eu tinha que usar um focus group reduzido e escolhi aquele que era mais fácil eu chegar, ou seja, não podia ser todos os cristãos, mas tentei perceber em 2023 se havia uma continuidade em relação a 2021 e se havia um aumento do conhecimento. E a que conclusão chegou? E lá está, em alguns setores há uma utilização grande. Do ponto de vista técnico, tem havido algum conhecimento, mas do ponto de vista dos conteúdos, daquilo que se chama da comunicação, literacia mediática, tem a ver com a capacidade de aceder, de criar, de transmitir, de compreender o que se passa. Em muitos casos existe algumas dificuldades, como existe em todos nós. Eu volto a dizer, proporcionalmente seria muito bom que a questão da ausência da literacia mediática só acontecesse no clero português. Não, acontece em todos nós, em transversal. Nós estamos agora temos uma série de campanhas eleitorais, isso então acontece. Temos a dificuldade das pessoas em perceberem se uma fake news, se o conteúdo é verdadeiro ou falso, a questão da pessoa saber interpretar. Nós temos problemas de interpretação de textos escritos. E dou um exemplo, o discurso da Lídia Jorge, no 10 de junho, sim, houve extrapolações e houve muitas vezes falta de interpretação do que estava lá escrito. Temos dificuldade, e isso é visto nos exames de português, de interpretação do texto escrito, muito mais temos no conteúdo visual, que é uma coisa rápida, que é uma coisa... Sim. Chega à conclusão, Padre Miguel Neto, que 71,8%, creio eu, dos sacerdotes utilizam as redes sociais. Sim.
um número significativo, diríamos, Sim. tendo em conta até faixas Sim. etárias também que estão envolvidas Sim. neste estudo. Poderemos dizer que essa exposição à crítica pode ser um perigo por parte de algumas presenças, na sua opinião? Bem, eu não queria utilizar a palavra perigo. Eu gostava que eu olho para um olhar otimista pela questão. Primeiro, é importante que o espaço, a utilização tenha aumentado. Significa que se estão lá os sacerdotes, não estão a ocupar um espaço que estaria vazio. No entanto, há duas faixas etárias, os sacerdotes mais novos e os sacerdotes mais velhos, anciãos, que olham com alguma dificuldade para essa utilização. Os mais velhos, porque não têm conhecimento, mas, no entanto, deixam outros usar. Os mais novos, em muitos casos, são muito renitentes ao uso mesmo. Para uma resposta breve, trata-se de uma ferramenta, estas ferramentas digitais, com grande potencialidade para o próprio trabalho que é confiado aos sacerdotes. Até que ponto e em que medida? Em que medida trata-se para haver um contínuo de comunicação e de evangelização? Há muito tempo que nós, presbíteros, devíamos nos preocupar em que a evangelização não acontecesse 2 dias por semana, sábado e domingo, mas que houvesse um contínuo de evangelização e de comunicação ao longo, permanentemente, se calhar com conteúdos mais reduzidos, mas mais intensos e mais eficazes. Fica esse desafio também a quem é utilizador de redes sociais, nomeadamente os sacerdotes. Agradeço, Padre Miguel Neto, por ter partilhado neste programa a investigação que realizou em torno do uso das redes sociais por parte do clero. E antes de terminar, convido a seguir o portal da Agência Eclésia, onde pode rever este e todos os programas que partilhamos consigo aqui na RTP2 e também na Antena 1. Votos de uma ótima tarde. Até amanhã, Sérgio.